Olá, meus amigos da área da educação. Estou aqui hoje com o nosso Alô Educação, com a Maria Aparecida. Nós vamos trabalhar um tema super importante, a literatura infantil e como ela pode auxiliar nossos alunos tanto na inclusão quanto nossos filhos também. Obrigado, Maria Aparecida, por estar aqui. Aceito o meu convite por estar aqui no meu programa e trazer contribuições valiosas para a nossa educação. Gratidão. É um prazer imenso, né, poder colaborar e contar aqui a vocês essa experiência que para mim foi maravilhosa e creio que possa dar bons frutos entre todos nós. Com certeza. Te aguardo no próximo bloco. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não, não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas, atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Retornamos para o nosso primeiro bloco para falarmos da literatura infantil. Como ela pode auxiliar os alunos na inclusão, pode auxiliar os nossos filhos, que eu acredito, Maria Aparecida, que a literatura ela abrange todo um vasto conhecimento, né, de possibilidades de aprendizado. É isso mesmo? É isso mesmo. Literatura, ela é abrangente, profunda, né, que nos ajuda, assim, em todas as áreas do conhecimento e com todas as crianças e adolescentes, né, não é porque é inclusão ou ou não, ela atende. Ela atende aos objetivos que nós buscamos enquanto professores, professoras, pais, né, a família, os avós, todos, né, sem distinção podemos trabalhar com ela e também ela responde, né, Dar resultado, né, no dá aprendizado. resultado. Maria Aparecida, em toda a sua vasta experiência na área da educação, quais são as dicas para a gente fazer uma criança gostar de literatura? Olha, não tem como, a não ser pelas histórias, né. A história, a criança cativa a criança, prepara ela para viver nesse mundo, ela traz, assim, conteúdos, vocabulários para a linguagem da criança, a imitação, né. Então, a história é fundamental e também na área do conhecimento, né, ela ajuda demais e eu tive essa experiência, inclusive, né, com as crianças da inclusão. Inclusão. Inclusive, você Sim, escreveu, né? Ela é autora desse livro, Literatura, uma mistura que dá certo. Inclusão e literatura, uma mistura que dá certo. E eu acredito que essa mistura não dá certo somente na inclusão, não. Ela dá certo para a vida.
né. Eu sempre, como pedagoga, eu sempre acreditei que a literatura, você oferecer livros literários para criança, contar história para uma criança, você trabalha o imaginário, você trabalha a linguagem dessa criança, né, o contato com o livro, o cheiro, a memória afetiva quando ela crescer, ela vai lembrar do cheiro de quando ela pegava um livro para ler. Você ter esse contato com seu filho antes de dormir, contar uma história, ler um livrinho, gente, isso é tão gratificante para os nossos filhos. Eu sempre fiz isso com meu filho como pedagoga, porque eu sempre acreditei que quando a gente insere o mundo da literatura para a criança, ela vai ter um vocabulário melhor, ela vai ter uma escuta melhor, né? Porque se você conta uma história, ela tem que estar ali atenta para escutar. Né, então assim, então ela vai gostando desse contato com o livro e vai aprendendo a gostar da literatura, é mais ou menos isso, Maria Isso, Aparecida? é verdade. Essa Yara, né? Desculpa. isso, aham. É verdade, Yara. É justamente isso que você está falando. A literatura, através das histórias, a gente cria um vínculo com a Uhum. criança, né? A gente descobre as suas dificuldades, descobre também os seus prazeres e suas alegrias, né? Ela ela vai além, né? E prepara a gente para a vida toda, em todas as áreas, né, do conhecimento que a gente queira aprofundar. Isso eu estou falando já bem na linha da educação, Uhum. né, mesmo. Então a história ela traz essa alegria de viver, viaja, né, pelo Imaginário. imaginário, o significado das coisas, né, traz o concreto para a vida, né, do seu dia a dia. Então é assim, ela abrange, né, o conhecimento como um todo, e foi em razão disso que eu relatei essa experiência nesse livro. Isso, e o que eu percebi, que nesse livro, você não trabalhou só literatura, você trouxe outros conhecimentos, parece que em Sim, matemática, né, em sim, ciências, história, geografia, você conseguiu abranger todo o conhecimento acadêmico dentro da literatura. sim. Como que isso você conseguiu passar para um aluno com deficiência mental, uma deficiência auditiva, um autista, como que é isso? Como você conseguiu fazer e ter resultados concretos com as crianças na inclusão? Então, é mágico, né, porque as crianças, qualquer que seja, né, tendo, uma deficiência ou não, ela gosta da história, gosta da natureza, ela sempre tem algo a nos trazer, né, do conhecimento da casa da avó, né, de um animal de estimação, de um brinquedo, né, de tanta coisa que a criança traz, e cabe a nós, eh, educadores, estar atenta a essa escuta que a criança traz, o nível que ela está, e a gente pode trabalhar a literatura em qualquer nível que ela esteja, né, e elas gostam mesmo. E tanto é que quando eles chegavam, né, porque é resultado de um atendimento, era atendimentos individuais, em duplas, né, em 3, 4 crianças, primeira coisa era o livro em cima da mesa. Então eles já tinham o hábito, né. Então eles já sabiam que naquele atendimento ele ia ter o Isso. contato com o livro ali, A um livro primeira literário. coisa era o contato com o livro, com a Aham, história, aham. né. E daí, a gente não só contar a história, mas deixar eles manusear cada página dessa história que Uhum. era contada. Me falar qual página que você mais gostou, por quê? E daí surgiu o diálogo com a criança. Por que esse personagem
"Ah, não, mas eu gostei mais desse". Ele: "Não, eu gostei desse". "Por quê?". Dá suas razões, a gente ouvir essas razões, né. Nomear com eles os nomes dos desenhos, dos personagens, e daí não tem fim, E daí né. flui o As aprendizado. possibilidades. E aí Uhum. fluía, fluiu muito bem, sabe. Essa literatura que a gente trabalha com criança, a gente sabe que ela tem que ser uma literatura onde há mais desenhos, né, principalmente com a Sim. criança da inclusão. E quando a gente mostra esses livros para a criança, e ele faz esse aprendizado de desenhar o que ele mais gostou, dele recontar essa história, né, quantas coisas a gente como professor estamos trabalhando com essa criança, né. E muito mais importante, a criança ela está vivendo o aprendizado, né, ela está participando ativamente daquele aprendizado com aquele livro. Mas, Maria Aparecida, você acredita que os livros, ele tem que ser, como é que eu posso colocar? A faixa etária, lógico, a gente não, cada professor tem que estar atento à quantidade de letras, né, o tamanho da letra, mas em que momento, a criança ela tem que ter o contato depois que ele aprende a ler, antes, eu acredito que é antes, né, a criança desde quando nasce tem livro para bebês, hoje a gente tem livro para banheira, né, a gente sabe que esse contato é importante, mas de que maneira a gente tem que cobrar essa escuta da criança, a gente tem que cobrar efetivamente o contato com o livro, para a criança não pegar aquela coisa como obrigação, mas sim como prazer. Como é esse contato, sabe, assim, tem uma idade certa, para a gente cobrar esse resultado, de que ela aprendeu. Porque o que eu vi, vamos ver se eu estou sendo bem sucinta no seu na minha pergunta. O que eu percebi é que na em todas as su nos seus livros, todos eles fazem uma atividade, né, ele lê um livro e faz uma atividade, ou foi uma pintura, não é isso? Uhum. Foi isso mesmo que eu Isso, aprendi com o seu livro. isso. Mas em que idade eu posso cobrar algum resultado dessa criança? Que ela faça alguma atividade? Ou não preciso É. cobrar isso dela? Não, Como que a é? questão do cultivo do livro com a criança é realmente desde ao nascer, Uhum. né, com assim como a música, antes do nascer Isso. você já canta, já coloca música para ouvir, Uhum. esse cultivo é desde quando ela nasce, né, antes, depois, sempre. É justamente para ela ser prazerosa, eh eu sinto, assim, que não deve ser cobrada. Não tem que ser uma coisa de cobrança, mas uma coisa de prazer, Uhum. prazerosa, né. Agora, eh, com as crianças deve ser assim, primeiro pelas imagens, vamos conversar com elas, elas leem as imagens, elas fazem a leitura das ilustrações, né. Então, livros sempre bem ilustrados, né, com figuras bonitas, gostosas de ver, né, prazerosas. Então, primeiro pelas imagens, que elas falem pelas imagens, Uhum. né. Eu tenho 14 sobrinhos netos, né, e tem um grupinho deles que me espera para eu contar a história, né. Eu já tenho uma com 12 e tem uma até com 5 meses Olha agora, só. Uhum. são sobrinhos bisnetos. E eu sempre levei livro e histórias, né, pra conviver com eles finais de semana, feriados, eles pegam assim e me esperam. E um dia um final de semana eu levei e, ela pegava a história, essa criança pegava a história e falava todinha. Falava, falava, falava. Reinventou a história. Não, ele tinha 4 aninhos, Que gracinha. sabe. Uhum. E explicava e contava e recontava essa história eu tenho até o áudio dela, né, dessa criança. E hoje está no 7º ano já, essa criança, e ela ganha concurso de, eh, De de redação, olha redação e só. tal, lá no município de Gameleira de Goiás. Olha que gracinha. Né. Então Então, nem é aquilo que a gente dizia antes, né,
Não precisa a criança ser especial não, para Uhum. com qualquer criança a literatura funciona e dá certo, E a né. literatura, ela possibilita um vasto vocabulário, né, e por isso que Demais. auxilia nas Sim, redações. sim, Se você sim. quer que seu filho Isso, seja tenha uma habilidade maior na escrita, primeiro ele tem que ler, isso. né. E quanto ao nível do livro, primeiro, quando ele está, assim, nessa fase de 4, 5 anos, historinhas curtas, eh, com frases também curtas, diretas, com a letra bastão, Uhum, né, a uhum. gente inicia assim. Depois, quando ele já está construindo frase e também Já lendo, está alfabetizado. está alfabetizado, você pode pegar um livro com texto maiores, Uhum. né, e até com menos ilustrações, né, vai seguindo isso, esse padrão, né. E que não seja aquela coisa obrigatória, né, que Isso, tem que não ser seja prazerosa, igual obrigatório. você disse. Isso. Vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, Maria Aparecida. Como nós, como pais, né, eu já deixei Uhum. essa pergunta para você sobre como fazer a criança gostar de ler, mas como nós, pais, podemos fazer com que as nossas crianças cheguem numa livraria e saiba escolher o livro certo, sabe escolher uma literatura mais prazerosa, como nós podemos auxiliá-los nessa escolha? Vou deixar para o próximo bloco. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. Levanta a mãozinha, a manga da camisa e vem mostrar o bracinho, lá no postinho vacina faz bem. Protege criança, vovô é vovó, a gestante neném. No vacino deu show, a gripe dançou, vacinai também. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. Dê um show de proteção contra a gripe. Se você é gestante, idoso ou tem filhos de até 6 anos, vá a um posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. É rápido, gratuito e seguro. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show, vacino deu show. Retornamos do nosso bloco Alô Educação, com o nosso programa Alô Educação, hoje falando sobre a literatura, a importância da literatura, né, no mundo da criança. Trouxe hoje a Maria Aparecida para a gente falar sobre a importância da literatura infantil. E deixei uma perguntinha no bloco anterior, como nós pais podemos influenciar na escolha dos livros que nossos filhos vão ler. Como que é essa escolha? Nós devemos fazer essa imposição? "Não, você vai ler isso", como deve ser trabalhada essa escolha, Maria Aparecida? Eu penso que a gente não deve direcionar, impor-se, né. A gente tem que ir ouvindo e observando essa criança, qual é o foco dela. Por exemplo, se ela está na fase do dinossauro, então que ela lê sobre isso tudo, ela vai querer foto do dinossauro, ela vai querer texto, né, vai ser essa. Se ela estiver na fase, né, da boneca, dessas construções, né, é também imaginária, é psicológica e tudo, então vamos também trabalhar textos, livros nessa área, né. Então é saber quais são as habilidades que aquela criança tem Isso, para você direcionar os livros literários que ela possa ter acesso, isso, né. E jamais né. a gente chegar numa livraria e falar: "Meu filho, você vai ler isso?" Eu acho que isso faz até aversão à Isso. leitura, né. É Faz igual quando ela a gente estudava, gente, e colocava aqueles livros da série Vagalume, ai Jesus amado, que a gente tinha que ler, que era imposto. Não que eles sejam ruins, não é isso, são livros bons, mas não era da minha área. Hoje eu tenho prazer em ler livro com relação ao que eu gosto.
Com relação à minha área, e da mesma forma é a criança. Se ela tem aptidão a dinossauros, se ela tem aptidão a peixes, né, eu tenho umas crianças lá na escola que ama Cachorros. tubarão, cachorro, então que você procure livros para que ela goste daquele assunto e com isso ela vai tendo contato com o livro e vai aprender a gostar de ler. Não é mais ou menos isso, Maria Aparecida? Sim, E nessa imersão do livro infantil, da literatura infantil, a gente sabe que hoje os livros eles têm um vasto mercado, né, sobre a quantidade de livros hoje que estão aí no mercado, mas eu acho que a gente, Maria Aparecida, eu não sei se eu estou errada, eu quero saber da sua opinião, como a gente deve direcionar a literatura infantil para uma área onde há efetivamente o aprendizado? Como que eu quero dizer com essa pergunta? Porque, por exemplo, muitos professores falam assim, igual a gente estava conversando nos bastidores: "Ah, eu dou aula de matemática, na matemática tem como ter um livro de literatura, né, em história, em geografia, ciências, então tem uma vasta literatura, né, em ciências. Então, eu acredito que hoje a gente não deve adotar livro literário somente para avaliação de português, não é isso? Eu acho que a gente tem que trabalhar a literatura em história, geografia, ciências, ter essa vasta possibilidades e fazer essa imersão dentro dos conteúdos, não só de português. É mais ou menos isso, professor? sim. A literatura, a gente pode trabalhar, como já foi dito, todas as áreas do conhecimento e não fica aquela coisa enfadonha, Uhum, né, para a criança, e você entra nos conteúdos de forma agradável, né. Então, por exemplo, aqui tem uhum. várias bibliografias, por exemplo, essa aqui, Um Amor de Confusão, é uma galinha, né, que vai passa em vários lugares e ela vai pondo os ovos. Então ela põe um, põe 2, põe 3, tal, tal, até completar 10 ovos. Mas na hora de chocar, ela choca também ovos de ganso. E aí a família sai diferente, né. Então, olha aí, você pode trabalhar a soma, eu trabalhei muito a soma, né, as Quantos ovos, operações né, que com essa chocar. história, né. Aham. O lugar onde ela passou, a geografia, né, Uhum. eh Até a história mesmo de ser um ganso, a inclusão, isso. que ele é diferente da Ele é turma, diferente da né. turma, ele se alimenta na hora de alimentar, ele comia coisas diferentes também. Uhum. Olha aí, outra, Que rico. né, Outro direcionamento aí outro para a história. direcionamento, outro foco que você pode trabalhar a disciplina, Aham. né, na hora da alimentação, né. E aí o ganso alimentava coisas diferentes, né, Uhum. e de forma agradável. E aí você pode trabalhar as cores dos ovos eram diferentes também, cada ovo que ela, né, recolhia no seu ninho eram diferentes. E daí saiu uma família toda diferente, Aham. Olha que legal. diferenciada. Aí podemos falar, a diferença entre as famílias, a Aham. diferença entre o ser humano e os animais. Ó, quanta coisa a gente pode avançar no conteúdo, preparar situações, problemas a partir da história, né. Uhum. Então, ela nos facilita muito para a vida do professor que planeja, né, e para a vida do educando, do aluno, da aluna que aprende, Com certeza, e sendo né. bem, bem lúdico, Bem lúdico, bem né. concreto, né. Aham. Depois podemos recortar, né, fazer esses ovos diferentes, desenhar. Aí a criatividade, né, surge também, Aham. porque para esse mundo nós precisamos trabalhar muito A a criatividade. criatividade, né. Então a literatura dá toda essa possibilidade, e a gente não precisa ficar fixa, né,
num texto para isso, um texto para aquilo, um texto para aquele outro, Uhum. né. Num livro você trabalha Num várias coisas. livro, num texto, você trabalha as várias, disciplina, então você pode cobrar, né, cobrar no Uhum. sentido acadêmico, as diversas áreas do Isso. conhecimento. E a possibilidade, Maria Aparecida, de se criar um livro com a criança? Vamos falar disso no próximo bloco, porque eu acho que a criança, quando ela se envolve nesse mundo da literatura, ela também quer ser um autor, né. A Sim, gente com tem certeza. eu tenho crianças na família que se desenvolveu que: "Não, eu quero escrever meu livro agora", de tanto que lia. Na escola também, porque a gente passa esse mundo lúdico para ele, desse mundo Uhum, encantador que a história passa, né. sim. E quanto mais a gente vê que a criança ela tem um contato livro com livro, não só literário, mas com histórias contadas, essa criança, como você diz, ela tem uma criatividade maior. Né. E hoje o mundo precisa de criatividade, né, da criança ter estratégias, da criança ter resoluções de problemas. E eu lembro muito de quando eu fazia catequese, que falava que Jesus Cristo, ele ensinava o que ele tinha para nos passar contando histórias, né. Então, se Jesus nos passou isso com maior clareza, né, para adultos, quem dirá para criança. Então a gente tem sim que contar histórias e o que a gente quer ensinar, ensinar contando histórias. Você vai ver que vai ser mais prazeroso, que vai ser mais fácil para a criança aprender. Então vamos trabalhar isso no próximo bloco, como dedicar, fazer com que a criança se dedique na produção do seu próprio livro. Te aguardo no próximo bloco. Meu nome é Indiara, né? Indiara Assunção. Eu gosto muito de morar aqui em Lusiânia. Aqui em Lusiânia ficou muitos anos sem um hospital, sem uma maternidade. O momento já é delicado. Você ainda tem que passar por isso, preocupar com isso na hora do bebê nascer. Então, a maternidade aqui fez total diferença. Eu entrei em trabalho de parto, né? Acho que não demorei 2 minutos para chegar no hospital. Porque eu moro na rua do hospital praticamente. E foi tudo bem, meu filho nasceu bem, tinha pediatra para receber ele na sala do centro cirúrgico, tinha enfermeira, tinha os médicos, tinha tudo que ele precisava ali. Uma saúde regionalizada, mais próxima e que melhora a cada dia. Uma conquista que Indiara e o povo goiano não querem perder. A ser mãe é uma bênção, né? Uma dádiva. E eu muito obrigada por ter cuidado tão bem de nós, do Heitor, de mim, de todos. Muito obrigada. Goiás segue em frente no caminho seguro. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Retornamos com o nosso último bloco do Alô Educação de hoje. Estamos falando sobre a inclusão, a literatura, a importância da literatura na inclusão e na vida dos nossos filhos e dos nossos alunos. E eu estou aqui hoje com a Maria Aparecida, que é a autora deste livro. Gente, é um livro para você, professor, dar várias dicas de como trabalhar a literatura infantil na sala de aula. Ela já contou aqui histórias de como ela fez com a galinha, né, que botou vários ovos. Isso, gente, é encantador. Isso dá possibilidades do professor trabalhar não só na literatura, mas os outros conteúdos, português, matemática, história, geografia. E nós, professores, sabemos que a gente precisa encantar os nossos alunos, né? Porque hoje a gente tem uma concorrência desleal, que são as telas, né? As telas hoje, ela é muito mais encantadora, ela é colorida, ela é abrangente, ela é encantadora mesmo, ali, animadora. E hoje a gente precisa encantar os nossos alunos com essa concorrência. Como que a gente vai fazer isso? Com a literatura. Eu acredito que a literatura a gente consegue trazer esse aluno de volta para a sala de aula contando histórias, porque todo mundo gosta de escutar uma história, não é? Eu vejo quando alguém fala: "Vem cá, vou te contar uma história". Gente, eu fico a todos os ouvidos para aquela pessoa. A gente consegue prender a atenção, principalmente de uma criança. Então, fazendo isso, a gente encantando os nossos alunos com a literatura, a gente vai conseguir fazer com que ele produza até o seu próprio livro.
Como que eu posso encantar meu filho, meu aluno a produzir um livro para Maria Aparecida? Como que é isso? Me dá dicas. É. Primeiro lendo com eles, né, cultivar, realmente, desde o ao nascer, né, com o livro do banho, com o livro com figuras, e conversando com eles sobre, né, o tema do livro, aquelas imagens que aparecem ali, né. Depois ele vai começar a desenhar, então vai colhendo tudo isso, vai fazendo um portfólio, né, desses Uhum. desenhos, Da dessa da criatividade que a criança teve ali criatividade que na hora. vai surgindo, Uhum. das primeiras palavras que ele escreve, né, vai fazendo um portfólio, guardando, e quando ele estiver ali, ó, na terceira, quarta série, com certeza ele vai querer escrever, E o ou ela livro vai já vai querer estar escrever. praticamente pronto, com a Isso, vivência dele, isso, com a né, vivência infantil. dele, com as dos amigos, com um parque que foi, que ele queira, né, Aham. esteja gostado, né, Isso, daquela e experiência, até de uma porque plantinha isso. que ele planta. Na pandemia, por exemplo, eu tinha alunos, né, especiais, que plantaram muitas plantinhas lá nos canteiros, fotografavam e mandavam pra gente, né. Eu tinha um meu que Que adorou gracinha. plantar, Aham. sabe, o canteirinho lá, a cuidar, a regar, e aí ele foi fazendo isso, essa vivência, né. Então sempre escrever, desenhar uma experiência vivida. E o E livro isso não necessariamente, Maria Aparecida, ele tem que ser escrito. não, O sim, livro sim. ele pode ser só desenhado, né, e Sim, quando a gente cobra da criança uma escrita, vai ser difícil, né, sim. mas quando a gente incentiva a criança a desenhar, a contar uma história desenhando, gente, é maravilhoso, porque aí ele cria toda criança adora desenhar, né, a gente está ali desenvolvendo as habilidades dela na coordenação motora, desenhando, a gente vai estar ajudando ele a escrever futuramente, né, então eu acho que quando a gente incentiva os nossos alunos e até os nossos filhos a desenhar, a desenhar o que a gente contou para ele de história, a produzir o que ele está aprendendo, gente, ele está desenvolvendo tantas habilidades, como a Maria Aparecida diz, criatividade, processamento do raciocínio, né, memória, lembrar o que você contou para ele, aquela memória do que foi a história, a coordenação motora fina ali desenhando, e os pais principalmente incentivando, e Isso, não criticando, isso. né, esquece a crítica. "Ah, mas se você só desenha. Ah, mas eu só vejo você desenhar". Deixa desenhar, Ou então é só né. risco. Meu filho, Isso. faça outra coisa, você está Uhum. só riscando, mas aquele risco tem um significado, Para ele para tem um ele. significado, então a gente tem que dar valor a tudo que a Uhum. criança produz, né. Isso. E tem muitos pais que eu vejo que não têm muita paciência para estar incentivando esses desenhos, até mesmo para estar elogiando, não seja um elogio falso, não é isso, né, mas Não, vendo o sincero. isso, vendo o verdadeiro significado daquele desenho. Ele pode ter desenhado horroroso, né, mas você conseguiu enxergar um significado e um esforço que aquela criança fez, fala: "Meu filho, olha como você evoluiu, antes você só fazia um risco, hoje você já está fazendo uma bolinha", não é? Então a gente vê essa Então, evolução da criança e passar essa segurança para ela de que a gente está vendo o crescimento nela, isso. né. E quando a gente mostra isso, Maria Aparecida, para a criança, o valor que ela tem no aprendizado, você acredita que esse leitor, esse futuro leitor, ele vai ser um leitor ativo? Ele vai estar sempre lendo? Sim, sempre curiosos, né. Eu vejo por essas crianças que eu atendi durante 13 anos, as mães sempre falavam comigo: "Ah, ele já está lendo, ele está passando, vendo as lojas do comércio, eles estão lendo as lojas, o nome das lojas", sabe.
o nome do ônibus, os números do ônibus, né, Olha só. sabe. Isso tudo com a Então, vivência da literatura. tudo com a vivência da literatura. E essa vivência, Maria Aparecida, ela foi só na escola? Porque eu vejo assim, na escola inclusiva, né, que você teve essa experiência com as crianças. Então você trabalhava a alfabetização com a literatura na escola, era isso? A Era assim esse gente, trabalho? trabalhávamos as salas temáticas, né, Hum. então, psicologia, psicopedagogia, né, E eram sala de crianças e eram informática. crianças com deficiências severas, de possibilidade de nem ler, nem Sim, de vários nossa, níveis, aham, em várias situações, olha só, e sabe. conseguiu ler. A maioria. Olha que Eu acho que eu gracinha, tive 2 que que não não conseguiu. conseguiu ler, Aham, mas, a gente tem resultados na universidade, já, olha né, que já, maravilha. já Nossa. temos. E você tem histórias de que criança que já produziu o seu próprio livro? De Ah, tanto que tenho, gostou? tenho, lá na Associação Pestalozzi, onde eu Aham, trabalhei, tive essa aham, experiência, fez, que assim, com gracinha. turmas, Uhum, né, com grupos de alunos, eles fizeram o seu próprio livro, e também fora, em uhum. escolas ou em família, por exemplo, a mãe da aqui da autora da editora Alta, a Ah, filhinha dela produz. que Acho que ela já está no gracinha, segundo livro que lançando, gracinha, né. aham. Então se produz. A gente tem uma outra experiência também, que eu acho que não pode ficar esquecida no passado, na escola lá São José, lá na cidade de Goiás, Uhum. que a turma produzia, tipo, a segunda série produzia o livro da primeira, né, a terceira produzia o livro para a segunda série. Eles mesmos produziam os seus livros didáticos, Olha que legal. né. Uhum. Então é fantástico isso, e cabe, Reconhecimento mesmo. Uhum. reconhecimento, cabe investimento nisso, as Um famílias, exemplo a ser né. seguido, né. Isso, as famílias, né, investir mesmo em seus filhos, Não, e é né. como você diz, né, a criança, quando ela é uma boa leitora, ela vai ser uma boa escritora. Sempre, A sempre. redação vai fluir, raciocínio lógico vai fluir, e hoje a gente tem um conteúdo que na minha época não tinha, que era lógica, né. Uhum. Um conteúdo que eu estou vendo hoje nos concursos, né, a disciplina de lógica. Eu falo: "Gente, como que isso evoluiu, chegou a um ponto de se passar em uma prova?". Mas a lógica, ela é na primeira aula de literatura, é você saber escutar e raciocinar, Hum, não é? isso, Então, como foi essa evolução e quanto é necessário a literatura na infância? muito. E também, uma coisa que eu mostro nesse livro, a literatura também é associada com jogos, Uhum, porque os jogos também dá muita noção uhum, de lógica, uhum. né. É isso que eu vi no seu De livro, aham, na desafios, leitura né, de dele. desafios, Uhum, de busca de resolução de problemas, né, eh, aceitar a perda, né, a frustração, né? frustração, né, você Uhum, trabalhar a frustração, você ganhar ou perder, uhum, né, num jogo você ganha ou perde. E aí essa vivência tem que ser mostrada pra criança que é natural. uhum. Ora a gente ganha, ora a gente perde, né. E que essa frustração não possa ser limite para sua vida, né. E fora que essas E crianças da inclusão já é uma limitação todos os todos dias, os né, dias. e elas precisam Sim, ser resilientes todos os todos os dias, dias. né, então eu acho Isso. que a literatura deixa mais leve, né. Super leve, Uhum, e como o Rubem Alves falava, né, eh, a literatura, eh, traz a criança para esse mundo do prazer, de alegria e realizar com qualidade uhum. as coisas,
não é porque somos assim ou assado que vamos fazer mal feito, Isso. né. E E criar paixão pelo mundo da leitura, isso. o encantamento, né. E esse encantamento a gente está se perdendo, Sim. sabe, por causa das telas, como eu disse, por causa dos celulares, porque são atrativos muito mais prazerosos para criança, que a gente sabe que é prazeroso para a gente ficar ali numa rede Uhum. social, tá ativando né, a dopamina, tá sendo ali coisas que estão se perdendo, que a gente não pode deixar, que é a literatura infantil, que é o prazer em ler para uma criança antes de dormir, a importância de você estar com seu filho, ensinando ele a manusear até um próprio livro, porque tem crianças, Maria Aparecida, que chega na escola, pega o livro, quer olhar de cabeça para baixo, quer até rasgar. Mas não brigue, se a criança estiver nessa atitude, não brigue com ela, mas ensine, né, a dar valor a um livro, o quanto é importante aquele material para a vida dele, né. Lógico que a gente não vai falar: "Olha, você vai ter que ler porque você vai ser", não, mas você dá importância para um livro, é tão importante você mostrar que aquilo ali é valioso e ele vai sentir que ele também tem que dar valor, né, a um livro, a uma literatura. Lá na escola eu tenho uma experiência muito boa, que eu peguei os livros literários, deixei a à altura das crianças, sabe, e ao contato direto com eles. Então, se ele está no recreio, ele pode ali no estante pegar um livro para ler. Então, quando você deixa isso de fácil acesso, você mostra que aquilo ali é bom. Então, se você mostra que aquilo ali é bom, é prazeroso, eles vão querer ler sempre, porque está de fácil acesso. Agora, se você pega um livro, entrega um livro para uma criança e já briga: "Ó, não vai rasgar não". Ó, quando ele pega um brinquedo, ele não pega um brinquedo, não estraga? Ele estraga, não estraga quando está brincando demais? Então o livro ele vai estragar se ele manusear demais, né, se ele está ali em contato. Então não brigue com seu filho se ele não está tendo uma atitude correta com o livro. Mas ensina: "Olha meu filho, eu acho melhor a gente cuidar dele direitinho, né, vamos ensinar com jeitinho, porque se você já dá uma bronca com seu filho a primeira vez que ele pegou um livro e rasgou, com certeza ele já vai achar aquilo ali, né, falar: 'Não, aquilo ali eu não posso mexer'". E não é assim, né, Maria Aparecida, a gente tem que mostrar que o livro é um brinquedo também, que eles pode ser prazeroso tão quanto um brinquedo. Não é mais ou menos isso que você Sim. ensina? E se a criança é habituada a pegar no livro, tem esse hábito, ela nunca vai rasgar. Por Isso. exemplo, eu eles nunca rasgaram um livro Aí, comigo, nunca. E eram crianças super diferentes, comprometidas, né, no comprometidas cognitivo. e de completamente diferente uma da outra, Uhum. assim, sabe. Porque você mostrou o prazer Sim, às mesmo, vezes, né. quando muito, jogava ao chão, Aham. né. Mas aí eu pegava novamente e retomava. Por exemplo, quando é uma criança assim, você dá um livro de capa dura, Uhum. né, com Uhum. material diferenciado também, mas e até habituar a folhear. Esse folhear é muito importante, né, Uhum. esse manuseio, é como o lápis, né. Muitas dessas crianças a gente tem que eh, engrossar o lápis e tal, um lápis de Fazer uma cor, uma adaptação. adaptação, Uhum. porque senão ele não pega, ele ainda não faz uma pinça, né, Uhum. não faz o pensamento, Uhum. né, para escrita normal, para uma escrita. Então até isso a literatura ajuda, né, Uhum. quando você parte para o desenho, para né. Então, esse cuidado com o material também é um hábito, né, a ser Isso. construído. E o que eu percebi com o seu material, com a sua literatura aqui do livro, é que você é bem ativa, você trabalha o concreto, né, você lê Uhum. uma história, a criança tem que produzir alguma coisa, nem que seja falando, né, pelo que eu percebi, escrevendo, desenhando, pintando, construindo alguma coisa. Quando a gente coloca isso para uma criança, Ana Maria, principalmente a criança da inclusão, ela não se sente limitada? A primeira coisa que ela possa dizer: "Eu não vou dar conta". Tem essa possibilidade, assim, você percebeu isso com as crianças da inclusão? Muitas não querem nem tentar ou elas não têm essa versão, elas veem isso como prazer mesmo, é gostoso de fazer ou tem essa limitação: "Eu não vou dar conta, então não vou fazer", tem isso? Ó, há várias reações, mas como
a gente trabalhando com a literatura e mostrando que no livro tem isso igual que ela vai fazer, Uhum. né, eu sempre dava a história e depois dava uma atividade associada ao tema da história. Pode ver, em cada foto tem uma criança fazendo alguma coisa, Olha que né. gracinha. Aham. Se ela falava, eh nas vogais, né, no alfabeto, tá ela aí com o quebra-cabeça associando: "Ah, qual a letra que a gente achou no livro? Qual que Olha é que igual a legal. essa?". Uhum. Então trabalhar muito com o visual, com motivação, que ela não porque tem criança que rejeita a escrita. Uhum. Na hora dela escrever, ela não quer, Então tem que ser bem sabe. devagar, bem Então tem que ser lúdico. bem devagar, Uhum. bem lúdico e bem concreto, Ótimo. E né. bem estruturado, o professor precisa Isso. planejar, né? Planejar de forma, assim, começo, meio e fim. Uhum. E estão todas essas dicas de planejamento aqui, ó, professor. Mais uma dica para vocês estudarem, para estar se capacitando, para estar, né, dando resultado concreto para essas crianças. Muito obrigado, Maria Aparecida. Já chegou ao fim, passa rápido, né? Demais. Mas eu tenho certeza que o professor, os pais em casa vão estar tendo um norte para a introdução dessa literatura nos seus filhos e nos seus alunos. Então, vocês, professores que querem saber onde adquirir esse livro da Maria Aparecida, ela vai deixar agora as suas redes sociais, os seus contatos, para que vocês possam procurá-la e adquirir o livro e poder trabalhar com seu aluno de forma concreta e objetiva. Quais são suas redes sociais, Maria Aparecida, seu contato, para que os professores possam te procurar? O telefone 62 629 9654 4781. Pelo Instagram, Gomes Ramos, Maria Aparecida, né. E tem alguma mas só te ligar, você manda Sim, entregar? sim, Ah, ótimo. também Então, posso. porque eu estou olhando aqui pela editora, não tem contato, Hã. então pode te ligar que Na você editora manda. também tem, Ah, mas é tá. pela Amazon. Ah, ok. Então vocês podem adquirir também pela Amazon. Muito obrigada, Maria Aparecida. Gratidão por estar contribuindo com o nosso programa. Eu tenho certeza que os pais vão ter um norte, como introduzir essa literatura com seus filhos e os professores sabendo que tem onde se apoiar aqui no livro, tem várias dicas, várias possibilidades para você trabalhar com seu aluno. Muito obrigada e aguardo vocês para os próximos programas. Até mais.